um dos hábitos que eu adquiri desde essa altura foi, eu antes de fotografar, eu tinha um caderninho, tipo daqueles de merceeiro, e nos trajetos, quando ia para a faculdade, quando vinha da faculdade, quando saía, eu ia apontando locais que me interessavam nessa altura. Fazia muitos grafismos, quer do ponto de vista, quer a preto e branco, usando as sombras, quer nos diapositivos, com as cores, e portanto eu ia vendo coisas que me interessavam e ia apontando o local, a hora melhor da luz, eventualmente, quer dizer, porque às vezes passava de manhã e havia uma sombra e eu disse: "Ei, se o sol estivesse mais acolá, dava uma luz fantástica." Ia apontando isso tudo e depois ia a esses locais fotografar. E, portanto, isso foi um hábito que me ficou, de ter um livrozinho de merceeiro, e ia apontando. Depois, por outro lado, não obstante eu também fotografar coisas dispersas, mas os meus projetos são quase todos séries, ou seja, são coisas previamente pensadas e que depois eu me desloco aos vários locais onde fotografo e portanto, há, digamos, quase que uma... Eu hoje tenho um amigo que vocês conhecem, o Jorge Pedra, nós começamos a fotografar na mesma altura na faculdade, e ele mandou-me estava a mexer em arrumações e apareceu uns documentos da altura da Associação de Estudantes, que nós estávamos a formar o departamento de fotografia na altura da Faculdade de Medicina, e é muito engraçado porque na altura há um documento que fala da primeira exposição que fizemos e que eram séries. E ele dizia: "Estás a ver, naquela altura já fazíamos séries." Pá. Estamos a falar há umas dezenas de anos. Bem, isto tudo para dizer o quê? É que, de facto, este livro não obedece a nada disso. Portanto, é uma coisa completamente distinta. Eu pensando um bocadinho a posteriori, eu acho que comecei a pensar em fazer este livro numa altura que estava a trabalhar num dos meus projetos, que era o Caminho das Pedras. Já foi objeto no primeiro confinamento. Também o Mira fez o favor de fazer uma exposição virtual com esse projeto, embora partes desse projeto já foram expostas. E, na altura, esse projeto começou por ser em película. E, portanto, eu usava um negativo 6.9 e era numa câmara Pinhol. E, portanto, o projeto iniciou-se assim. Isso obrigava-me este Caminho das Pedras desenrolava-se em várias serras. Serra d'Arga, Serra de Monte Junto, Marão, Alvão, Freita, enfim, pelas serranias. E, portanto, eu passava muito tempo sozinho, com um tripé pesadote, uma maquineta grande de madeira, a fazer essas fotografias Pinhol. E como vocês sabem, ou muitos sabem, é uma fotografia que se arrasta no tempo, porque ficava à espera de uma nuvem, eu ficava à espera que o vento abanasse lá umas árvores. Nestas esperas, eu ia fazendo e fui fazendo várias fotografias para o caderno de apontamentos. Não é? Como é que eu fazia essas fotografias? Agora já não uso o caderno de apontamentos tipo merceeiro, mas desde 2010 passou a ser o meu parceiro de apontamentos, o meu iPhone. E não já escrevinhava, mas comecei a usar nessa altura uma aplicação para iPhone, que era a Epistamatic, que é uma aplicação que, enfim, na altura deu brado, porque no final de 2010 estávamos em plena guerra do Afeganistão, e um fotógrafo muito conceituado do New York Times fez uma reportagem do Afeganistão exatamente com o iPhone e com essa aplicação Epistamatic. Curiosamente, ganhou os 2 primeiros prémios na altura do Prémio para Jornalismo Internacional. Isso deu um brado enorme, porque iPhone não é câmara fotográfica, enfim... Quem conhece a história da fotografia
sabe que a Kodak, a princípio, foi muito mal vista, quer dizer, exatamente porque permitia uma democratização da fotografia, e isto é sempre muito complicado. Bem, o que é verdade é que ele, sendo um tipo emérito, um tipo de um jornal de referência do New York Times, faz uma reportagem com isto, e ainda por cima ganhou o prémio máximo de jornalismo nesse ano. Nessa altura eu tomei contacto com essa aplicação e passou a ser o meu caderno de apontamentos. Ou seja, aquilo que me espantava, aliás, no texto fala-se disso, os vários espantos são, no fundo, aquelas coisas que nos vão tocando. E um tipo olha e, se tem uma câmera à mão e é fotógrafo, faz essa documentação desse espanto, se escreve como o Jorge e outros que se dedicam à escrita, provavelmente fica na memória e depois vão escrever, não propriamente a propósito daquilo, mas aquilo é que os faz fazer qualquer coisa. E eu comecei a fazer isso. E então, para vos dizer que no decorrer do projeto do Caminho das Pedras, eu tive muito tempo em que fui fazendo recolha desses espantos. Eu, quando decidi mesmo fazer o livro, eu digo que este é um livro filho da pandemia e do confinamento. Porquê? Todos nós acabamos por, nesta altura, ir aos nossos arquivos, tirar livros e reler livros, e eu também, ao fazer, digamos, de repente, o que é que acontece? Eu estou a rever o caderno de apontamentos, ou seja, eu estava a ver ficheiros que tinha feito, que tinha recolhido, e comecei a olhar para eles de uma outra forma. E veio nessa altura, de facto, também apadrinhar alguns daqueles versos do poema do Alberto Queiro, a propósito da espantosa realidade das coisas. E aí começou a fazer-se todo sentido eu não fazer exatamente um projeto, mas pegar nesses apontamentos fotográficos e torná-los uma coisa física. E, portanto, é aí que nasce o livro. E, portanto, já perceberam que este livro, as imagens que fazem parte dele, é um livro feito com uma câmara fotográfica, que por acaso é um iPhone, que utiliza uma aplicação chamada Epistamatic. Para quem não está familiarizado, Epistamatic é uma aplicação que permite, tem bem, é mais de uma centena de objetivas essas que no fundo são um software para cada uma delas e que provocam uma ação diferente de cada uma delas, desde, enfim, imitar o estilo de sheet, imitar uma data dessas coisas, e também mais de uma centena de filmes que permitem mimetizar desde os filmes a preto e branco até aos antigos diapositivos e por aí fora. Portanto, porque isto começou por ser uma coisa mais vintage e com o decorrer já lá vão 10 anos, mais de 10 anos, tornou-se também um programa de edição. Se tens 100 filmes e se tens 100 objetivas, multiplicas isto há uma infinidade de combinações possíveis e depois cada fotógrafo pode utilizar da forma mais pessoal possível, de tal maneira que pode criar as suas próprias objetivas e lentes e combinações. É o caso. Portanto, isto o que eu utilizava nessas situações é epistamático, mas um objetivo e um filme personalizado. Outra questão interessante disto é que tu podes fazer a priori, ou seja, eu tenho constantemente a minha câmara é aquela, portanto as fotografias que vão sair é dentro
daquele contexto que eu previamente editei, mas também posso fazê-lo a posteriori. E, portanto, há esta dualidade. Relativamente ao livro, eu vou começar, vou partilhar convosco agora o livro, já dado este introito. Eu chamo-lhe, este livro chamo-lhe a minha espantosa realidade das coisas, porque são apontamentos que me mexeram e, portanto, que eu dei-lhes valor suficiente para mostrar, e mostrar, neste caso, em livro. Ora, eu vou partilhar. Esta é a capa. Isto é um livro que tem as dimensões 24,5 por 21 centímetros. Tem capa grossa e começa com esta imagem. Quem me conhece raramente vê autorretratos meus e muito menos selfies. Muito raramente. Provavelmente alguns de vocês, e até que me conhecem melhor, provavelmente nunca ouviram. É uma coisa que eu pouco uso. Mas eu usei desta vez e na capa. Isto é uma imagem que foi feito num espanto, porque isto é na Arco Madrid, na Feira de Arte Contemporânea de Madrid, e isto que estava acolado do outro lado era uma obra que lá estava, feita de ladrilhos e que provocavam ela própria uma distorção na imagem. E, portanto, que eu achei adequado para utilizar neste livro, que se chama Da Espantosa Realidade das Coisas. Por outro lado, se olharem para esta imagem, ela é uma imagem com muito grão, não é visível o grão. Percebem que há uma trama também e que tem um foco seletivo. É esta, digamos, aquilo que é a constante nas imagens todas que vocês vão ver. É isto que se mantém. E então, como eu vou passar página a página, temos cá o título outra vez, e na terceira página eu coloquei o poema do Alberto Caeiro, que deu mote àquilo que eu chamava os espantos. Ou seja, eu fiz estas fotografias que eram espantos momentâneos. E por isso eu os falei no início que isto não era um livro como os outros que eu tenho e outros projetos que só expus e outros que ainda nem sequer expus, que são normalmente séries. E aqui não. É um conjunto de espantos. Embora eles tenham uma sequência, e eu vou-vos falar dessa sequência. E a primeira imagem que aparece no livro é esta. E eu desta vou falar. Eu algumas não vou falar, vou mostrando, vou dando algum espaço e tempo para a respirarem, mas esta é a primeira imagem. Para quem não é do Porto, ou para quem é do Porto, muito, é provável que imediatamente veja aqui o Farolim de Felgueiras, não é? Que é talvez, apesar de nós termos no Porto imensos monumentos, é provavelmente talvez o spot mais fotografado do Porto. Normalmente é sempre com as imagens, com as ondas, claro, a baterem, a fazerem aquele espetáculo. E eu pus esta imagem porque foi uns dos espantos, quer dizer, e por isso eu uso neste livro sempre esta coisa, tem um foco seletivo e, apesar de tudo, muito, é uma coisa para lá, não é? Não me interessa nada exatamente o que é, mas o que ela pode provocar em cada um de nós. Mas não deixando de ser aquilo que é. E isto é, de facto, o Farolim e uma das imagens de espanto.
Agora vou passar para a outra página, que não a folha, porque o livro é sempre assim, com imagem lado a lado. Uma imagem em cada página. E, portanto, quando se abre um livro, temos uma imagem do lado esquerdo, uma imagem do lado direito. Esta é do lado direito e agora é a seguinte. Este sítio, para mim, funciona quase como o farolino para a malta que fotografa no Porto. É um sítio que eu fui a primeira vez há talvez 40 anos e voltei lá muitas, muitas vezes. É provavelmente das coisas que eu tenho mais fotografadas, porque provoca sempre em mim uma atração enormíssima. Não tem interesse nenhum. Isto é o que eu vos quero mostrar. Mas já agora, isto é o Rio Laboreiro, e é em Castro Laboreiro. Tal como este. Como veem, há uma questão que é contínua em todas as fotografias e neste livro, que tem a ver exatamente com este foco seletivo, grão, para quê? Um bocadinho se quiséssemos pegar no Roland Barthes, não é? E no famoso Punctum, eu aqui quase que estava a tentar tirar a possibilidade de cada um de vocês terem o vosso próprio Punctum e quase ser eu a dirigir-vos para exatamente aquilo que foi o Punctum meu. E por isso os focos seletivos, em que se quase descontextualiza aquilo que é o meu foco, o meu espanto. E isto é constante naquilo que vos vou passando. Eu agora vou passar algumas sem dizer nada, dizendo apenas o seguinte. Como vocês viram, as 3 primeiras fotografias que mostrei, há uma constante nelas. E a constante é a água. E portanto, há uma primeira série no livro que é à volta da água. Isto é aqui no nosso Douro, mas o nosso Douro de Gondomar. Quase sendo redundante, eu diria-vos que isto, digamos, me remonta um pouco à minha meninice. Como sabem, no Rio Douro e nesta zona toda que ladeia Gondomar, mas também do outro lado de Gaia, sobretudo lá no Arainho da Vintes, nesta época, a partir desta época, janeiro, fevereiro, março, época de chuvas, rios cheios, a lampreia e o sábado vinham por aí acima. E portanto, a quantidade de barcos valgoeiros à pesca, a arrastarem as redes para a pouca areia e terra, quer dizer, daqueles areios. Do outro lado de Gaia, o Areio da Vintes é conhecido, mas aqui do lado de Gondomar, Ribeira da Abade também. E onde saltitavam, vinha naquelas redes o sal. E era naqueles barquinhos que aqui mal se divisam, mas que nos olham assim, que nos obrigam a olhar para eles, a mim, obrigou. E portanto, eu ao passar-os para vocês, a ideia é um bocadinho essa também, obrigar a deter sobre isso. Isto faz-me lembrar este tempo, o tempo da lampreia e do sábado, que eram, agora são iguarias, sabem, e caras, mas eu que cresci e vivi aqui sempre em Gondomar, nesta altura do ano, ou a partir desta altura do ano, nos lugares, porque Gondomar, apesar de junto ao Porto, era feito de lugares,
passava-se nos lugares ao final da tarde, princípio da noite, e o cheiro a sábado era uma coisa impressionante. Porquê? Porque todas as famílias faziam sábado, porque sábado era muito barato, estava à mão de semear, e portanto comia-se muito sábado. Hoje é caro, muito caro, assim como a lampreia, embora nem toda a gente gostava da lampreia, era um bicho muito feio para alguns. E portanto, esta fotografia, como veem, tem para mim uma carga que vai, começa-se a passear dentro dela, e é um bocadinho aquilo que eu tento nestas fotografias e neste livro fazer, que se passeie dentro delas. E por isso, já está, outra ainda no mesmo sítio. Algumas destas imagens são, como viram, que dado o facto desta trama que eu criei, que é idêntica em todas, e deste grão e deste foco seletivo, há quem ache que são muito pictóricas. Uns acham que são muito pictóricas, dando um caráter bondoso à questão, e há outros que acham que este caráter pictórico os afugenta daquilo que é a fotografia. Ok, são variações. Vamos deixar a série, digamos, que vinha em que o elemento água estava presente, e vamos entrar numa outra sequência, que é o reino vegetal, onde as árvores e as vegetações ganham evidência em cada uma destas sequências que vos vou fazendo. Porque é que este foco seletivo e porque isto? Eu vou repetir várias vezes isto. Porque quando nós olhamos pelo visor de uma câmara fotográfica, eles são muito ditadores. Alguém falava no início da ditadura e da ditadura musculada. Nós somos formatados para ter o quadrado, o 2,3, o 3,4, o 4,5, o 5,7, enfim, o 6,9, quando eu uso a pinhol com os negativos. E, portanto, nós estamos quase que obrigados a compor dentro daquelas medidas que nos dão. Agora, o que muitas vezes nos leva a fazer, quando não estamos a trabalhar num tema ou numa série, o que nos leva muitas vezes a fotografar algo é não o todo, mas qualquer coisa que está dentro daquele quadrado. E a forma que existe neste livro é quase que isolar o resto, quase que descontextualizar o resto, embora percebendo-se, para centrar naquilo que foi o espanto. E portanto, o espanto não é fotografia, o espanto é aquilo que está de forma mais ou menos seletiva, razoavelmente focado. Portanto, continuamos na série do mundo vegetal, aqui pontilhado porque, sendo vegetal, de repente há um elemento que vai alterar o contexto geral. Esta imagem é uma mais recente. Neste livro eu tenho imagens de há bastante tempo, e tenho uma outra imagem que são do período de confinamento. E eu fiz esta imagem, que é uma imagem que tem um caráter pessoal grande, e que eu gosto muito. Porque o confinamento trouxe-nos, ou a pandemia, o confinamento não, mas a pandemia trouxe-nos a todos a alturas mais ou menos complicadas, e esta fotografia tem a ver com isso.
continuamos com, ainda dentro deste mundo vegetal, porque eu acho que possa ser perceptível para vocês que não é aquele quadrado que me entusiasmou, obviamente que eu tive que compor dentro daquele quadrado, mas é dentro daquele quadrado qualquer coisa que fez com que eu reagisse fazendo o apontamento fotográfico, o tal, que se eu tivesse o papel e a caneta, na altura teria posto que neste sítio, neste local, entre as X e X horas eu teria a luz para ir buscar aquele pedaço que me entusiasmou. E esta foi a forma que eu encontrei de mostrar isso. Como eu digo, muitas destas imagens foram feitas quando eu fazia aquela minha série de Pelos Caminhos das Pedras. Sabem que quando se caminha, como eu fiz durante um período longo, e durante 1 ano e meio andei a fotografar por estas coisas, porque fiz várias voltas, como eu vos disse, comecei por fazer o projeto em pinhol e em película 6x9, e depois esse projeto pelos Caminhos das Pedras acabei por dar uma volta àquilo e acabei por fazer em digital e voltei a caminhar por estas serranias. E quando se anda por lá, anda sozinho, completamente, porque se fosse ao fim de semana provavelmente encontrava muita gente, mas eu fazia-o à semana, às vezes muito cedo, e andava o dia todo por lá. E por isso espantamos-nos com muitas coisas que são, para quem é urbano, já está menos habituado, mas de facto é um espanto a cada passo, ou então a cada rodada do Jeep. Eu não vou de bicicleta, não tenho já pedal para ir de bicicleta, e portanto eu vou mesmo de Jeep. Já foi tempo que eu corria isto tudo a pé, mas agora o costado já não deixa. E estamos a fechar o ciclo ligado, digamos, a esse reino vegetal, e entrar no reino animal. E, portanto, neste livro, como vos disse, há várias sequências. A primeira sequência em que o elemento água está presente, depois o reino vegetal e depois o reino animal. E a melhor forma de entrar no reino animal é com o meu farrusco, que é pelo com cão, não me larga, eu deixo para o piso de baixo, ele vai comigo, subo, ele sobe, vou lá fora, ele vai lá fora, eu sento-me ao computador e ele senta-se atrás de mim, e pronto, é o meu farrusco. E o meu farrusco merecia, porque é um espanto todos os dias, fazer parte destes meus espantos que eu partilho convosco. Cá está ele. Curiosamente, estas duas imagens fazem parte, não sei se vocês conhecem a revista Dobra, que é uma iniciativa de um conjunto de gente ligada à Universidade Nova em Lisboa, e que fazem uma revista digital, que é sobretudo de literatura, mas também aberta às outras artes, e publicaram agora em dezembro
umas 4 imagens. Eles dedicaram uma das revistas, era, salvo erro, chamava-se Animal, ou Animalia, qualquer coisa assim do género, e publicaram 4 imagens, e estas 2 estão lá. É um bichano também, mas é um bichano amigo do Mira, porque foi tirado nas cercanias do Mira. Há lá uma zona que quando se vem da Palmeira para o Mira, quem não conhece já devia conhecer a Palmeira e já devia conhecer o Mira, e por isso é que eu digo que devem fazer o trajeto entre a Palmeira, que é da rua paralela à Rua do Mira, e passam por vários sítios fantásticos, onde se podem espantar também, e até espantar-se com um bichano que parece perneta. Mas não é só no Mira. No centro da cidade podem-se espantar também, ou irem pela Serra fora e andarem sozinhos, porque também vão encontrar outros animais sozinhos, também gostam de fazer os seus percursos e espantarem-se sozinhos e refletirem sobre o que veem. Faz bem à alma, porque as pessoas urbanas ficam todas muito... Não sei se vocês notaram no confinamento, isso foi ainda mais evidente. Como as pessoas ficaram um bocadinho mais fechadas, de repente começaram a andar em círculo e discutem muito, quer dizer, coisas em círculo, quer dizer, sem expandirem-se, e às vezes é bom, quer dizer, dar assim umas voltas. Espantamos-nos que o mundo é muito mais vasto do que o círculozinho pequenino que às vezes nos deixamos ficar. E estes animais mostram-nos isso também. Esta égua eu já a conheço há muitos anos. É uma égua que costuma estar a pastar lá para os lados de Moledo, nos terrenos muito giros, olhar para o mar. Às vezes aparecem umas cabrinhas, mas também esta égua que já a fotografei também tantas vezes, mas faz parte dos meus espantos e por isso faz parte também deste livro. E claro, os meus garranos de Jerez e das minhas caminhadas no Jerez tinham que fazer parte também do espanto. Ou da Serra d'Arga, também existem garranos, lá volta e meia aparecem. E entramos numa outra sequência. A sequência é essa que já entra um pouco naquilo que é o humano. Eu tinha entrado no reino animal e nós, como animais, fazem parte desta sequência, mas porque somos humanos e temos outro tipo de... Não sabemos bem qual, mas pelo menos sabemos que sim. E temos várias manifestações, e esta a sequência que vem aí são um conjunto de manifestações religiosas que eu fui encontrando nestes deambulamentos pelas várias serras. São sobretudo, curiosamente, são sobretudo lá na zona do Alvão, na zona da Aboboreira, a maior parte são dessa zona, das várias que eu vou apresentando a partir daqui. E, portanto, cá está a mesma coisa, eu faço sempre a mesma coisa, eu vou contrariar o Bardo e dizer que, ok, eu acho que vou conseguir fazer com que o observador, quer dizer, quase que observe o mesmo que eu observei, quer dizer, e não o deixar ir para outro sítio que não aquele que me fez fotografar, e por isso também sempre esta trama por um lado, o grão por outro, e o foco muito seletivo, em que é preciso ir olhar bem para que se começar a desvendar a imagem. Vocês têm que olhar muito para desvendarem a imagem que está lá. As manifestações religiosas nos sítios mais incríveis, mais sem ninguém, são o máximo.
Curiosamente, esta imagem, já agora partilho convosco, não obstante ser na montanha e longe do mar, mas a mim transporta-me sempre para o mar, faz-me sempre lembrar aquelas coisas de Finisterre, daqueles cliffs da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, lá em cima, quer dizer, e parece que se adivinha, quer dizer, o mar lá em baixo, revolto. É muito interessante como algumas coisas nos transportam para fora daquilo que são, e por isso eu chamar a isto tudo, quer dizer, e nisso revi-me completamente naqueles versos do poema do Alberto Queiro, que de facto é espantosa a realidade das coisas, e que realidade das coisas são. Se não são as nossas realidades, né? No fundo, às vezes aquilo que estamos a ver não são mais do que projeções que vamos fazendo de nós próprios. Esta imagem que foi usada pelo Mira para a divulgação do evento, que eu recebi uma mensagem, curiosamente, de alguém que não era meu amigo e que, como o Mira pôs isto no Instagram, que eu uso pouco. Às vezes vou lá durante uma temporada e depois deixo de ir, mas o Mira pôs na divulgação do evento. E então alguém, como viu que eu estava tagado, não é? Mandou uma mensagem via Instagram, que eu só vi, como eu uso pouco, só vi que depois tinha um pedido de mensagem de alguém que não... E eu tinha que dar permissão, e a dizer-me assim, espera lá, mas isto não é em tal sítio. E eu disse, para quem é de Braga, claro que conhece muito bem, ou então quem vai aos encontros da imagem, a Braga, obrigatoriamente tem que desvendar esta imagem. É no Mosteiro de Tibães, sim. Continuamos na sequência do religioso, ou das manifestações religiosas. Eu espanto-me sempre com o nosso Porto, obviamente. Só me interessava mesmo aquele quadradinho. E por isso tentar fazer com que vocês pudessem olhar para o que eu olhei. Para vocês é um conjunto de flores a colar, mas eu já agora dou-vos outras coordenadas. Sartre e a Simone de Beauvoir estão a colar. E saímos da sequência das manifestações religiosas e entramos naquilo que são os espantos que nas nossas cidades, nossas enquanto humanos, não são nossas propriamente de Portugal ou do Porto. Algumas destas imagens são um pouco por todo o lado, mas que são os tais espantos que de repente nós encontramos e que fazem parte desta sequência também. Há um conjunto de construções nas nossas cidades que, se não isoladas do seu contexto,
passam-nos despercebidas, e quando nós olhamos e de repente as vemos, se mostramos tudo num todo, as coisas perdem-se, e por isso volto a referir que é uma das constantes, esse foco seletivo que me leva a obrigar-vos a olharem exatamente para aquilo que eu olhei nestas coisas. Sim, Dom Quixote andou por aqui, de facto. Também eu. Isto é por causa daqueles homens que andam a fazer o frete aos turistas. É a forma que têm de ganhar a vida. Depois os espantos mais pessoais, não é? Todos vocês tiveram uma luz, um quadradinho, uma cambiante de cor de um lado para o outro que vos atraíram, e a propósito disso o Jorge ou a Maria Afonso ou isso escreveram, o Rui Campos, ou qualquer um de todos vocês fotografaram, e que são aquilo que nos impele, e que, às vezes de uma forma mais íntima. Não é? Porque nós todos os dias nos surpreendemos com pequenas coisas, e este é um registro exatamente disso. Juro que não é ópera, juro é mesmo. Sou eu mesmo. E depois quem não gosta de Porto não é tripeiro. Há coisas que são muito nossas. Esta é uma imagem que para mim mostra-me para além daquilo que nós vemos. E hei de fazer uma imagem semelhante quando o mercado de Bolhão estiver completamente restaurado. Nas coisas urbanas também temos assim umas coisas que de repente são um espanto, não é? Vocês já imaginaram daqui a 100 anos alguém dizer que se cortava a barba com uma navalha, e que as pessoas se sentavam numa cadeira e com uma navalha, não é? Parece uma coisa, até hoje já nos parece uma coisa quase que arcaica, não é? Isto vai ser sempre intemporal, não é? Fazíamos nós, faziam os filhos, os netos, por aí fora. E é sempre um espanto. As bolinhas de sabão.
e os trocadilhos também. As castanhas para escolar do nosso Porto, do nosso contentamento. E também me espanto com os inusitados de estar numa grande metrópole cheia de gente e que isto quase que podia parecer uma imagem da pandemia, não é? Mas não é. É numa metrópole cheia de gente. No entanto, há estas coisas assim para nos espantarmos. E depois porque o Porto é um espanto, sempre. Assim como uma flor numa jarrinha, num sítio. Será o ovo? Será o nosso ninho? Somos nós? E com tudo que nos envolve. Com Guimarães, capital da cultura, quem diria, mas que foi possível. E pronto, eu chego assim à última fotografia, a seguir tem o texto e a contracapa é este mosquito voador que simboliza exatamente isso. Nós conseguimos voar e ver coisas fantásticas e é sempre melhor ver as coisas fantásticas do que nos centrarmos naquilo que é sempre mau. Embora é bom que a realidade seja mostrada. E por isso é que há diferentes formas de utilizar esta ferramenta fantástica que é a fotografia, que pode ser utilizada de uma forma realista e para nos mostrar a realidade, para nos chamar a atenção com a utilização, nomeadamente dos fotojornalistas, que têm um mérito fantástico, em tantos sítios que devemos a eles mostrarem-nos a realidade das coisas, mas depois também há este lado, que é a realidade onírica, e este livro é feito sobre isso. E estou agradecido por vocês ouvirem este monólogo fantástico. E agora vou descompartilhar talvez, ou ainda não, se quiserem pôr questões, dizerem alguma coisa, perguntarem-me alguma coisa, estão à vontade. Se me permitias, dado que vamos abrir a sala, era tirares o Ok. Interromper, ok, sim, o compartilhamento. sim, Assim já estamos todos por aqui. voltamos, e eu iria fazer uma coisa, que é, precisamente dizer-vos as intervenções no bate-papo. Pois eu não, como percebem, eu não segui o bate-papo, porque... Claro que não. Nem nós todos, quem estivesse a seguir o bate-papo não via as fotografias, ou era um ruído. Okay. Mas nós achamos que a utilização desta caixa de comentários dá, antes de mais nada, um prazer à pessoa de exprimir uma opinião que, se fosse dita em sala, nós ainda estaríamos para aí na terceira ou na quarta imagem. E faria um resumo muito rápido. A maior parte dos comentários referem-se à importância da luz, o faz-me lembrar Turner, a materialidade pictórica, Turner e António Cruz, diz o Jorge. Deixei de ouvir. Deixaste? Deve ser um problema meu. Ok, agora já ouço.
Alguém que diz tão bonita esta poesia, portanto, também diz muito sobre as características do trabalho. Muitas pessoas a exprimirem comentários simples, mas são exclamações, e que, portanto, se não houvesse este espaço de registro, elas ficavam entupidas, mas se as pessoas falassem para todos nós, isto era uma cacofonia. Eu leria talvez aqui um comentário do Jorge, que diz: creio que é uma tentativa de aproximação à pintura através do uso da luz, da luminosidade, de um artifício manipulável, quase esotérico, mas que tenta reproduzir um instante como se esse instante fosse retratável pelo olhar. Logo, alguma coisa que a memória será um rastro, o apogeu do momento, a que só a fotografia ou a pintura menos poderá ser receptáculo, mostra contiguidade, logo a expressão de uma sensibilidade que a memória não consegue prescindir. Portanto, é um texto de documentário longo, noutro lembra a proximidade de uma imagem com o desenho, que não é caso único, também que tem qualquer coisa de Dalí, também que lembram as aguarelas do Mário Boto, e aqui depois toda a gente pode seguir isto, mas era só por fazer esta síntese, e que é um comentário que diz: esta interpretação é tão individual que elas não se parecem com nada que tenha visto antes. Portanto, este caráter subjetivo, não é, da captura, mas mais do que a captura, o tratamento plástico que tornou estas fotografias únicas, e neste caso a Cristiana diz que isto são coisas que nunca terá visto, não interessa a localização geográfica, mas ele transporta uma enorme subjetividade e intervenção. Pronto, tudo comentários. Esta imagem é cinéfila, claro, não vamos ver a imagem, mas fica esta ideia da quantidade. Tem aqui uma definição de espanto: impressão forte originada por coisa inesperada e repentina, assombro, maravilha, pasmo, surpresa. Belíssimo trabalho, a dar os parabéns, mas mais do que isso, pronto, algumas mais pessoais que depois podem ser lidas, imagens poéticas, uma proposta de trabalho muito diferente, maneira espantosa de olhar. Portanto, eu acho que este registro, que nós muitas vezes usamos, tem essa vantagem de as pessoas, quando têm uma opinião, e custa-lhes ficar com ela, mas não têm espaço para emitir por uma questão de organização, mas que conseguem escrever, que fica aqui registada, e portanto é assim. Nós agora então abriríamos, se achassem bem, a conversa ao grupo presente, pedindo uma coisa: dentro do possível, serem colocadas questões. Obviamente podem fazer os comentários que quiserem, mas aproveitar o facto de ele estar aqui, este ser um tipo de fotografia que não é uma fotografia documental, é outra coisa, para o Adelino nos dizer. E pronto, e não demorar muito tempo, quanto mais pessoas puderem perguntar, podermos circular, e no fim o Adelino faria um remate da sessão. Concordam? Então, Ok. quem quer falar? Quem quer falar? Eu dou os parabéns ao Adelino, mas já não é a primeira vez que dou, é a enésima, e eu acho que o Adelino tem um trabalho espantoso por várias razões e até pela diversidade. O que ele está a mostrar aqui é apenas um bocadinho, não é? Do que já nos proporcionou ao longo do tempo. Este trabalho que é epistemático, a mim, eu sou sincero, eu sempre encarei a epistemática e outras aplicações do estilo, encarava mais como uma espécie de uma coisa decorativa, assim, uma aplicação com filtros e efeitos, e isto irritava-me profundamente. E então,
custava-me muito aderir a essa lógica, não aderia. E ainda não aderi de facto. Mas quando vejo o trabalho que o Adelino faz com as coisas, tenho de reconhecer que uma aplicação como a Epistematic é muito mais de um conjuntinho de filtros e de efeitos. O resultado ultrapassa claramente essa minha aversão, esse meu preconceito, não é? Isso que eu tinha. Tenho a questão da Epistematic ou de outras. E ele faz... Há uma coisa curiosa com isto da Epistematic, quando ele me explicou, que não é uma coisa de pós-produção, isto é, ele não tira uma fotografia com o seu telemóvel e depois, no conforto do sofá, vai decidir o que é que lhe vai fazer. Não, é uma opção prévia. Ele primeiro estrutura o que quer, a tal conjugação que ele falou, que era quase infinita, de não sei quantas centenas de hipóteses. Ele estrutura previamente o que quer fazer e depois fotografa dessa forma, não é? E a seleção não é uma pós-produção, uma seleção posterior. É muito curioso. Aliás, ele já teve a oportunidade de nos mostrar mais coisas, lembro até noutros espaços em que ele expôs em galerias, etc. E o resultado é absolutamente espantoso. Quando dizem que é poético, concordo. Outra coisa é a questão de ser pictório, não ser pictórico. Concordo com alguém, que não sei quem foi, que disse que nunca tinha visto nada assim. Realmente o resultado final ultrapassa claramente aquilo que se está à espera quando vamos ver um projeto fotográfico. E aqui surge outra coisa. Faltam aqui algumas vozes que diriam: isto não é fotografia. Uhum. Eu conheço alguns que o diriam com muita facilidade. Isto afinal é outra coisa. É um conjunto de... Pronto, é uma brincadeira à volta da fotografia. Eu acho que não. Acho que isto é fotografia em todo o seu ser, e o resultado é espantoso. Parabéns, Adelino, gosto muito. E gostava de ver isto em livro. Isto visto aqui no ecrã e tal, não tem a mesma... Não tem a mesma pinta. Afinal existe. Mas isso é um protótipo? Que é? É um protótipo, Adelino. É assim, fiz muito pouquinhos, porque eles ficam... Eu consegui numa fase, como disse, fiz no confinamento e, portanto, fiz através de uma plataforma. Acontece que essa plataforma, talvez porque estivesse toda a gente confinada, fez-me na altura 40%, e portanto para uma coisa, para uma dimensão, para um número, uma quantidade pequena. Eu só tenho este, eu estou a tentar encontrar uma forma de uma forma acessível para todos, porque o problema dos livros, meus amigos, é que ficam demasiado caros. Toda a gente gosta de livros, mas é complicado. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, Adelino. Obrigado eu, António. Quem é que quer falar agora? Posso falar eu? A questão de ser fotografia ou não ser fotografia, hoje creio que poderíamos um pouco lateralizar essa questão. Aliás, porque eu acho que já nem é questão. Por isso é uma interrogação divagante que eu entendo o António, até que faz parte muitas vezes das nossas conversas, e que nós normalmente sentimos isso como uma espécie de menorização daquilo que outro faz através das máquinas e dos mecanicismos, dos papéis e acima de tudo da criatividade e da sensibilidade. E até da atitude disruptiva que tende a ter perante o uso dos materiais em uso. Não há alternativa, são esses, podem ser outros, podem-se criar muitos e não sei o quê. A questão que este livro pode levantar é a questão maior, para mim, mais interessante. Um livro só existe quando é folheado, por conseguinte é surpresa maior. Ou seja, o contacto com as páginas e as imagens que estão plasmadas nas páginas são aquilo que fazem a leitura de um livro. Não há livros sem leitura, por conseguinte, quando o livro está fechado é uma espécie de produto a ser vendido. Quando se torna livro, ou seja, quando é lido, torna-se um outro objeto. Logicamente, torna-se um objeto de propriedade da criatividade de cada um. A leitura tem a ver com isso, o imaginário que nasce a partir da leitura, de modo como nós lemos os desenhos, sejam linguagem escrita ou outra que esteja, e no caso concreto a questão das imagens do Adelino. No meu ponto de vista,
encantatório também, como é óbvio, independentemente de uma pessoa muitas vezes fazer referências ou coordenadas ou ter um GPS para, de certa maneira, se aproximar das imagens que observa, independentemente dela ser feita quando ela se pesa nos nossos dedos ou quando está na pantalha do computador ou da televisão ou onde seja, é de facto aquilo que eu acho que torna o Adelino uma personagem bastante interessante para cada um de nós, se gostar de personagens. Primeiro porque vai inventar uma personalidade, que é uma personalidade que ignora, e que ela é-nos trazida pelas imagens que transportam esse livro. Por isso, eu fico com o Adelino, e sou um adepto, e acho que devo dizer assim, sou um adepto canónico, e mais do que isso, do trabalho do Adelino, porque ele me encanta, ou seja, ele permite-me ir ao encontro daquilo que eu ignoro em mim. E essa coisa que eu ignoro em mim tem duas fases. Uma delas é a perda da memória, outra delas é a recuperação de memórias. E as recuperações das memórias e as perdas das memórias fazem-se através de um imaginário, que neste caso concreto são as imagens do Adelino. E por isso, cada um de nós, e eu pessoalmente, como é óbvio, só posso ser grato. Primeiro porque vou perdendo memórias, segundo porque vou sendo surpreendido pela criatividade que o rastro das minhas memórias me trazem através da leitura dos livros, neste caso concreto, deste livro do Adelino. E este livro do Adelino tem, do meu ponto de vista, tem uma ratoeira grande para ratos ou para dromedários, se calhar, que é o próprio título. O título é fantástico, e eu digo que é fantástico apesar de ser um título captado no Pessoa, mas é fantástico trazido para o campo das imagens. E o campo das imagens é o campo do pensamento. E de facto eu creio que o Adelino tenta no seu percorrer, no seu caminhar, de não esquecer os instantes do fascinante acontecimento que a paisagem, e a paisagem não é exatamente a paisagem do campo, ou das pontes, ou o que seja, é a paisagem, aquilo que nós observamos com a nossa única e exclusiva cabeça, como eu costumo dizer. O Adelino traz para o campo das memórias pessoais esse encantatório que o livro é. Ou seja, este tem que ser um livro, tem que acontecer um momento qualquer em que vamos ter que ter este livro na mão para podermos, de facto, capitalizar em cada um de nós esse incomensurável e essa incapacidade de poder regredir nas nossas memórias para deixar um rastro de acontecimento que só as emoções conseguem. Ou seja, para dizer ao Adelino, eu gosto muito de ti, mas gosto também muito daquilo que tu fazes. Obrigado. Obrigado, Jorge. Não fiquem calados, podem falar, estão autorizados. Podiam era servir vinho, caralho. Ora bem, mais alguém? Eu fiz duas perguntas. Importas-te de... como a síntese não é exatamente um... Está lá no bate-papo. É lá que se faz perguntas, não é? Mas não, podes agora colocar as questões que quiser, aquelas que estão no bate-papo. Desculpa, Jorge, por facilidade importas-te de fazer porque tinha que procurar aqui... Não, mais vale tu fazeres para tu mandar tudo no bate-papo. É a fotografia um caldo de modos de ver em exclusivo ou de uma dotação ficcionada do tempo? Estás-me a pôr a questão ou? Claro. Será que eu te posso pôr outra questão, que não podes juntar essas duas coisas? Não depende de mim, não sou eu que fui interrogado. Pois, mas a minha resposta é exatamente essa, ou seja, tu podes fazer o caldo de facto, e como é que tu disseste a outra, ser aficionado é sempre ficcionado. Um caldo de modos de ver em exclusivo ou de uma dotação ficcionada do tempo. Se tu quiseres de alguma forma, eu diria que era uma dotação ficcionada do tempo, porque, como eu disse durante o discorrer do que fui dizendo, ele está-te sempre a transportar no tempo
e algumas remontam para trás, mas no fundo, quer dizer, é um caldo também, porque é o conjunto dessas memórias que, quando nós nos espantamos com algo, e a forma de nos exprimirmos, no meu caso, usando a fotografia, no teu caso, sobretudo, mas também, sobretudo, a literatura, apesar da fotografia, no fundo, é um caldo, quer dizer, o que nós somos é o conjunto das várias coisas, por um lado, e por outro lado, quando olhamos para estas coisas, elas fazem-nos um transporte, e nesse sentido é uma ficção, obviamente. Não, é que essa questão abre, porque há aquela velha história de que parece que uma pessoa só usa a técnica porque é muito tecnicista, mas a verdade é que, no caso da fotografia, a técnica tem dois patamares, tem duas ondas diferentes. Uma são os mecanicismos, as máquinas, sejam elas quais forem, e outras são o depois das máquinas. E no tempo do analógico, e não só do analógico, e lá para trás, era tudo feito à mão. E, como é óbvio, tudo se transmudava, tudo era feito num acontecimento que muitas vezes era tão intenso e tão incapaz de ser controlado que o que acontecia eram outras coisas. E eu acho que tu, neste livro, vens demonstrar essa capacidade do uso dos mecanicismos com uma expressividade muito, muito intensa, que para mim é muito mais importante. É o que é o mundo na cabeça de cada um de nós, usando sapatos e máquinas fotográficas ao mesmo tempo. Não foste certamente descalço a muitos desses sítios, podias ir naquelas de praia, mas nas outras foste calçado com tecnologia e suportaste uma máquina. A verdade é que o resultado final é um trabalho corpóreo em que tudo passa através do corpo, das imagens, de uma capacidade de fazer com que cada um de nós, leitores, e eu continuo na minha, pá, isso vai ser terrível. Eu sei que também muitos dos nossos amigos acham que ler um livro de fotografias é uma incapacidade técnica, e se calhar até deve ser uma capacidade humana, mas eu não sei ler de outra maneira um livro de fotografias ou de outro modelo, para que possa dizer que esse caldo que tu também ficcionas é a única vertente possível para estarmos vivos. Não há alternativa. Okay. Mais alguém quer colocar? Está com uma mão levantada do Rui Campos, acho eu. Rui, queres falar? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Adelino. Olha, tens que falar um bocadinho mais alto ou direcionar-te mais ao microfone. Estão a ouvir melhor agora? Melhor, muito Sim, melhor. sim. Estava com o cabo errado. Estava a agradecer o convite ao Adelino e queria cumprimentar todos. Eu não queria entrar aqui muito nas conversas laterais, para não monopolizar aqui a conversa. Eu penso que alguns que me vão conhecendo sabem que eu gosto pouco de discutir fotografia e gosto muito de fotografar. Mas há aqui algumas questões que eu queria fazer reparos, não me quero pôr aqui no lugar do Adelino de forma nenhuma, mas acho que para responder ao Jorge em relação ao caldo de modos de ver ou à interpretação ficcionada do tempo, acho que o processo do Adelino explica isso. Porque quando o Adelino diz que usa um bloco de apontamentos para fazer o registro das coisas, para mim, que também o faço e que sempre o fiz, é uma vontade de revisitar mais tarde os lugares. Portanto, eu vejo o processo fotográfico como um processo que está sempre em transformação, que está sempre em continuidade e que, muito provavelmente, se o Adelino voltasse a pensar fazer este livro daqui a algum tempo, não o faria da mesma forma. Em relação ao livro, os meus parabéns. Eu acho que não há boa nem má fotografia, não há fotografia mais ou menos legítima, há fotografia exatamente da mesma forma que nós temos todos legitimidade para ser seres humanos. Portanto,
é uma discussão que eu acho que já caiu de madura, acho que já nem é preciso voltar a tê-la. Aquilo que me fascina, portanto, na fotografia que eu chamo, aqui se calhar vão-me contradizer, mas não, eu chamo fotografia séria, depois se quiserem eu explico o que é que eu entendo como fotografia séria, é o facto de não haver duas pessoas com abordagens iguais. E quando as pessoas têm a honestidade e a sinceridade para com elas próprias, de abordar o mundo com um equipamento, independentemente de ser um telefone, de ser uma câmera, de ser o que for, uma caixa de sapatos, eu acho que isso é o que falta para que a fotografia seja uma verdadeira voz das pessoas e para que nós todos consigamos comunicar entre nós e aprender entre nós, porque só assim é que se criam os famigerados espaços discursivos. Pronto. Quanto à questão de ler livros de fotografias, eu digo há muitos anos que as fotografias só se leem, não há outra forma de ver fotografia. Quando a fotografia é séria, mais uma vez, eu acho que ela deve convidar, deve ser suficientemente intelectual e inteligente, que nos desafie a olhar para elas e a tentar encontrar pistas, como o Adelino muitas vezes falou, tentar encontrar interpretações, a tentar ir à simbologia, a tentar ir aos signos, a tentar ir aos significados. É isso que faz da fotografia grande, é o facto dela falar desta forma. Portanto, eu não consigo encontrar outra forma de apreciar fotografia que não seja a ler com codificações. Já aqui falámos de Barthes, podíamos falar aqui de outras coisas, mas eu digo muitas vezes que eu já li muito sobre fotografia e já li também sobre o seu contraditório e nunca ninguém teve 100% de razão. Portanto, acho que a fotografia não passa sequer por uma questão dessas temáticas. Acho que a fotografia é, acima de tudo, introspeção e sinceridade connosco próprios. E quando nós temos a vontade, como eu já referi há algum tempo, que este grupo vai tendo e que eu tenho apreciado de uma forma mais indireta, de fazer estas partilhas, é aqui que se engrandece de facto a fotografia. Portanto, eu acho que o Adelino hoje está especialmente de parabéns, mas acho que toda a gente que o faz está de parabéns. Obrigado. Mais alguém que queira falar? É só ligar. Celeste? Celeste, queres falar? Não? Ok. Mais? O cão da Celeste é que queria falar com ela. Mais alguma questão? Bem, eu só poderia dar os parabéns e um orgulho ter assistido a este Zoom ao irmão, porque sou irmã do Adelino, portanto é o maior orgulho ter assistido. Prazer! Grande irmã, É um prazer! Não percebendo nada de fotografia, não tenho os dotes do irmão de todo, nem 1%, nem nada, nem 0%, mas é um orgulho muito grande, está bem? Ter ouvido aquilo que eu vi e assistido e aprender a ler também um bocadinho da fotografia. Portanto, foi um gosto estar convosco. Obrigado, irmã. Tens de fotografar o cão da irmã. Tem umas boas orelhas, a Iris. Ouve bem. Isso é bom. Parece um jantar entre irmãos. Quer dizer, cão e gato. Ok. Então, está toda a gente. Enfim, eu percebo que eu também o faço muitas vezes nestas sessões. Penso sempre dizer meia dúzia de coisas e depois a maior parte das vezes digo assim, ok. Estar a ouvir também é bom e dá-nos força. A Manuela tinha dito para mais ou menos pelas 11 horas termos a sessão. Eu queria agradecer. Deixa-me só dizer, 11h30. 11h30. É 11h30. Afinal, podem falar. Não rende, é isso. Ok. Mas de qualquer maneira, é assim, eu agora foi quando tive tempo de dar uma vista de olhos ao bate-papo.
eu quero agradecer a muitos de vocês que escreveram aqui, e há coisas aqui que são bem mais poéticas do que o meu livro, quer dizer, para pegar no Jorge. E, não é por nada, mas Maria Afonso, aquilo que escrevi no bate-papo podia ser dito. É tão bonito, porque é bonito dizermos coisas destas uns aos outros, e há coisas que são bonitas. Eu acho que nós às vezes, por omissão, não é, relativamente uns aos outros, nós às vezes vamos ouvir intervenções, seja de que âmbito forem e de que forma de expressão seja, e vocês nunca tiveram vontade de dizer assim uma coisa fantástica para alguém porque nos tocou muito e não sei o quê. E às vezes não dizemos, não é? E eu gostei muito disto que a Maria Afonso escreveu. Não te importas de repetir, que nem toda a gente localiza essa lista? Eu disse à Maria Afonso se queria ela ler o que escreveu porque é bonito. Passou-me aqui e eu gostei disto. Eu fui ao dicionário verificar o significado de espanto, pura e simplesmente foi isto. Não foi criação minha, Pronto. Mas achei que era muito bonito também partilhar, porque realmente é isso tudo. As tuas fotografias são isso tudo. São essa maravilha, são esse espanto, são essa... tudo isso que o próprio dicionário também diz. E é toda essa poesia que envolve as tuas fotografias. Quase todas, ou praticamente todas. Então, estas aqui são fantásticas e eu estou espantada. Obrigado, Maria Afonso. Eu ainda não conheço bem a Maria Afonso, conhecemos numa altura que na Guarda foi-me apresentada pelo Jorge Valhote, quando eu expus no Simpósio da Arte Contemporânea da Guarda. Na altura ela andava com umas canadianas. O Jorge tinha-me dito que vais conhecer a Maria Afonso, poeta e mulher deslumbrada com o mundo, e portanto conhecemos assim, cumprimentámos e pronto. E depois mais tarde falámos a propósito de num photobook, acho eu, que o Jorge nem veio, e depois também porque eu colaborei numa revista que ela teve a amabilidade de me enviar para casa, uma revista que era editada pelo Museu da Guarda, que era a Praça Nova. Sim, Praça Nova. Praça Nova. E que, portanto, que na altura pediram-me se colaborava com algumas fotografias, e eu colaborei, e que foi muito interessante, que é uma revista de literatura, mas que mete também. E, portanto, e depois mais tarde conhecemos, fomos estando noutros sítios comuns, mas, pronto, não conheço assim tão bem, mas o suficiente para gostar do que ela escreve. Obrigada. E ela vai manifestando, quer dizer, esta forma. E por isso eu ter feito esta interferência para a Maria Afonso falar, porque mesmo sendo uma definição é bonito de se ouvir. Olha, eu não era nenhum comentário sobre este trabalho do Adelino, mas era tocar em algumas coisas que têm a ver com a maneira como ele se move na fotografia. Eu lembro, conheci o Adelino há 10 anos, não foi? Acho que foi há 10 anos. Quase 10 anos, exatamente. Sim, e para dizer aos fotógrafos que muitas vezes desdenham das redes sociais, da sua importância. O Adelino teve a ousadia de pensar, com mais dois companheiros de aventura, de propor, precisamente nas redes sociais, precisamente neste caso no Facebook, que as pessoas enviassem fotografias tiradas com a tal Ipstamatic. Eu não conhecia o Adelino de lado nenhum, mas como estava a mover já bastante no meio, mandei umas fotografias, as fotografias foram consideradas que sim,
E essas fotografias, suponho que era 2 por pessoa, integraram um livro e foi feita uma exposição precisamente na rua que vai ter agora, a Rua do IPF, num lugar, um tipo galeria, que depois fechou, e portanto lá estava o livro e estava a exposição de fotografias penduradas com umas molas nos arames. Foi aí que também conheci a Manuela Vaz. A Manuela Vaz também estava nessa Há função. 10 anos. 10 anos, precisamente. Estão a ver o tempo que passou. Na altura aquilo era uma atividade minoritária, altamente condenada pelos fotógrafos conservadores que diziam isto não é uma imagem, isto não é uma fotografia, é uma imagem, assim, uma coisa que neste momento, como o Rui há bocado disse, não faz sentido nenhum esta discussão, mas aqui há uns anos atrás era quase, fazia sangue, não é? As pessoas quase se zangavam, assim como no tempo do analógico ao digital. E acontece que estas reações aos novos meios são iguaizinhas e os argumentos são sempre os mesmos. Quando o formato, grande formato, passou para o filme, Kodak, foi um chorrilho de argumentos. Quando foi da analógica para o digital, a mesma coisa. E depois foi do digital para o telemóvel. O que é que acontece nestas comunidades? Eu acho que são verdadeiras escolas de aprendizagem. Eu falo mais na comunidade mobile, que tem a vantagem de reunir gente de todo o mundo, e o facto de ter havido uma reação tão grande à expressão da fotografia por telemóvel criou quase uma irmandade solidária para defender a nossa causa, e trouxe uma maneira de estar na fotografia que não era muito comum, pelo contrário, era o seu oposto, que era na fotografia não mobile, e talvez por efeito desta ter uma grande comunidade, guardava-se o segredo. Portanto, a maneira como eu fazia as fotografias, eu não partilhava o segredo, assim como as cozinheiras ou os cozinheiros, que têm aquela magia que torna o seu prato diferente. E aqui não, portanto, há o facto portanto, funcionar nas redes sociais, de haver muita conversa, e aquilo que acho, isso mantém-se. Há de facto uma quantidade impressionante, e o Adelino é um frequentador, e é uma verdadeira escola. Uma escola não técnica, de estética, e em que grande parte desses fotógrafos utilizam quer o mobile, quer a fotografia. E o grande movimento neste momento de fotografia, a nível da sua democratização, da sua expressão, da própria evolução técnica e estética, passa pelos dispositivos móveis. Portanto, este era um testemunho que eu conheço, o Adelino fez uma exposição de fotografia móvel, não é? E pronto. Com 70 e tal fulanos de todo o mundo, do Alasca à Sibéria, com 300 fotografias, numa altura em que as pessoas olhavam para aquilo a dizer. O meu percurso é assim, eu não gosto de me limitar a um dependente de uma ferramenta. E o que eu vejo nessas discussões, que eu não entro, é um bocadinho os dependentes de uma determinada ferramenta a tentarem esgrimir que a outra ferramenta não é boa. E eu rio-me porque eu tanto faço fotografia de grande formato, em película, com smartphone, com Ipstamatic, com 35mm, com 6.6, ou seja, o que nós devemos usar é as várias ferramentas, e felizmente que temos imensas, para fazermos o nosso trabalho. Se o nosso trabalho, há trabalhos que eu não poderia fazer com outro instrumento, que não este. Agora, essas discussões à volta disso, como alguém disse, já foram dadas quando se discutiu a entrada da Kodak que ia matar a fotografia. E não, o que trouxe é uma coisa gira. E aquilo que tu disseste é assim, esta democratização que o mobile traz, com redes fantásticas, permitem várias coisas. Primeira,
ninguém já esconde que, afinal, no seu revelador mete mais uma coisinha para ter aquilo e ninguém sabe. Não, as pessoas partilham como é que fazem as coisas. E as pessoas perguntam-se, ok, e o que é que utilizas? Como é que fizeste com aquela objetiva? Como é que se faz isso? E as pessoas partilham umas com as outras. Ou seja, não há reis. Há pessoas que partilham as coisas e gostam-se assim. E é um gozo bestial. A Manela estava presente ainda há pouco tempo, há 2, 3 anos, em Paris. Havia o Paris Photo e paralelamente houve uma exposição na Petit Galerie, que eu tinha lá um trabalho, a Manela também tinha, e depois encontramos com uma data de gente internacional que nos conhecíamos apenas, alguns há muitos anos, mas apenas das redes. E quando nos encontramos todos juntos, era como se fôssemos amigos há não sei quanto tempo. Era um gozo. Lembras-te, Manela? Era assim uma coisa fantástica. E é essa democraticidade e partilha que eu acho que, para além da fotografia, que eu não discuto, para mim, que venha cá o diabo dizer-me que quando eu utilizo a minha Fuji, ou quando eu utilizo a minha Mamiya, ou quando eu utilizo o iPhone, que eu não estou a fazer fotografia. Estão a brincar comigo. Não é? Só pode. Mas mais do que isso, é estas redes que se criam de uma cumplicidade enorme. De resto, estive há pouco tempo no Mira, a propósito do Mira Mobile, do Prize que o Mira faz e que já é uma das referências em termos mundiais daquilo que se faz em mobile, porque alberga várias formas de utilizar o mobile, não há uma, nem há duas, há várias formas. Eu só utilizo, por acaso, raramente faço alguma coisa fora daquilo que é o Ipstamatic, mas existe uma diversidade enorme e de uma riqueza enorme de toda a gente. Mas dizia eu que quando desse concurso do Mira Mobile Prize, esteve no último uma kilt, uma tapeçaria, se quiseres, uma manta, que era feita para celebrar os 10 anos do mobile. Foi feito com 200 e tal quadradinhos, que correspondem a 200 e tal fotógrafos mobile, onde a Manela está incluída, eu estou incluído, que foi o Roger Guetta que teve a ideia, que depois foi desenvolvido por vários, e que percorre o mundo. Ou seja, essa manta esteve exposta aqui, já esteve exposta em museus americanos, já esteve exposta em Itália, tem vindo a ser exposta em vários sítios, e que foi para comemorar os 10 anos da fotografia mobile. Ele teve a ideia, pegou em nós 200 e tal fulanos, e aquilo simboliza quase que a congregação de um pessoal. E esta comunidade é muito gira. Agora, isso não invalida outras formas. O que a Manela me pareceu que estava a dizer, e que eu concordo, é que nós temos que olhar menos para se há formas menores, maiores, não sei o quê, mas olharmos para aquilo que são os vários instrumentos que temos à disposição para os utilizar, para nos espantarmos. Porque se tivermos essa abertura das coisas, nós somos capazes de ver coisas tão boas e tão fantásticas. Quando enredamos em conversas da treta, como eu às vezes nestas discussões dou o exemplo. Eu tinha na empresa que eu trabalhei durante muitos anos, no meu escritório tinha uma varanda, um pátio. Eu fumava e, portanto, esse pátio era o meu sítio de fumo. Como não era num sítio tradicional do Porto, era um quarteirão que todo o quarteirão se via para dentro, com os quintaizinhos e isso. E então um quintalzinho abaixo, a senhora tinha um cão. Sempre que me via chegar ao pátio a fumar, passava a correr atrás dele, atrás da cauda dele. E, portanto, o tempo que eu estava a fumar, ele corria o tempo todo atrás da cauda dele. Ou seja, nunca me chegou a conhecer muito bem.
porque está, ou seja, andava lá à volta da cauda. E muitas das discussões deste tipo, se a coisa é assim, se é assado, é um bocadinho correr à volta da cauda. Um tipo diz que sim. E pronto, continuamos em frente. Verdade. Mais alguma questão? Se calhar só para rematar, eu acho que eu tenho uma proposta para que esse livro seja prefaciado pela Lara Castro. Acho que era a pessoa ideal para fazer um prefácio a esse livro. Estou aberto a propostas, como eu disse, eu gostava de fazer uma edição barata, capaz de as pessoas poderem usufruir. Materiais pobres, como eu costumo dizer. Ok. Bem, o Rui estava a tentar... O Rui estava a falar. Está bem? Se calhar só para arrematar aquilo que o Adelino estava a dizer, eu acho que para haver discussões é preciso que elas se alimentem. E o Adelino diz muito bem, em determinadas discussões não vale sequer a pena entrar, porque são estéreis. Eu acho que quando, voltando um bocadinho atrás, eu acho que quando as ordens instituídas se sentem ameaçadas, e a fotografia já teve várias ordens, e num passado, se calhar não tão longínquo, a fotografia, quem trabalha fotografia como profissional, se calhar sabe isso, que era uma atividade muito pouco solidária, porque se ganhava muito dinheiro, de facto, e quando há muito dinheiro, depois há muitos interesses, e daí a pouca solidariedade que a fotografia tinha. Esta democratização da fotografia, para mim, não se fez por via dos telefones. Fez por via da facilidade com que nós temos acesso a ela. Eu, por acaso, não gosto muito de fotografar com telefone. Eu costumo dizer que eu só uso o telefone para fotografar as letras dos parques quando estaciono os carros. Nos barcos não conheço, mas isso não quer dizer que eu não respeito quem a faz. Porque para mim a fotografia ainda é um ritual e é um acumular de saberes e de experiências e um conjugar de vários fatores que o telefone não me dá. Eu preciso de ter uma abertura ao meu dispor. Para mim a fotografia é um aglomerado de circunstâncias. Eu preciso de uma distância focal para comprimir uma perspectiva, se for preciso de uma abertura para dar mais ou menos nitidez, mas isto não quer dizer que eu não respeito quem faz fotografia com telefone. Eu prefiro ter uma máquina de bolso que me permita depois, ainda com algumas limitações e por aí, do que usar um telefone. Mas isso não quer dizer que eu não respeite, porque eu acho que nós tendemos depois, quando entramos nestas espirais de conversa, a esquecermos do mais importante, é que a fotografia somos nós e cada um de nós. Não é aquilo que nós temos na mão para fazer. Se nenhum de nós tivesse vontade de expressar uma voz no mundo, podíamos oferecer os melhores telefones, as melhores câmaras fotográficas, o melhor de tudo, que nós por isso simplesmente não íamos por aí. Se calhar íamos para a poesia, se calhar íamos para o desenho, mas acho que a fotografia, acima de tudo, somos nós. E eu digo muitas vezes que eu faço fotografia por puro e mero egoísmo. E isto é verdade. Porque se nós não quisermos mergulhar dentro de nós próprios e depois usar a fotografia, e depois os públicos vêm por consequência, mas eu acho que aqui ninguém está a fazer fotografia à espera de público. É mesmo porque toda a gente tem vontade de dizer alguma coisa. Tudo o resto passa a ser... não faz sentido. Telefone, médios formatos, grandes formatos. Eu acho que da variedade vem a técnica. A técnica que eu aprendi veio quando eu quis experimentar caminhos diferentes e precisei de experimentar ferramentas diferentes, e com isso eu comecei a dominar uma técnica ao longo do tempo. Quando nós somos escravos do marketing, da tirania do marketing, como eu costumo dizer, e adquirimos equipamentos única e exclusivamente para fazer a mesma fotografia uma e outra vez, e só varia o sítio em que a fazemos, isso para mim deixa de fazer sentido. O Adelino agora está-nos a apresentar um trabalho que tem uma linha, tem um fio condutor, mas se for preciso para a próxima vez já nos apresenta um trabalho com um fio condutor completamente diferente. Porque o Adelino quer dizer alguma coisa.
independentemente da ferramenta que usa. Obrigado. Certo. Pronto, para finalizarmos e fazendo a síntese destas últimas intervenções, acho que aqui ficou patente a importância não do dispositivo, a realidade é o que está e própria maneira como nós encaramos uma parte da realidade, já estamos a ficcionar, estamos a selecionar, estamos a excluir o resto para escolher um dado ângulo, uma dada parte da realidade. E o que faz um bom cozinhado não é o fogão, nem são os tachos, mas são os ingredientes, e os ingredientes é o fotógrafo, com toda a sua história de vida, a cultura, a experiência, e isso é que é importante. E nós no Mira temos de facto uma posição em relação à fotografia de uma grande abertura. Nós desde o primeiro ano temos um concurso de fotografia mobile, com Open Call Internacional, e temos tido todos os anos uma exposição de fotografia Pinol, que eu diria que está nos antípodas, em que, por exemplo, o Adelino é um dos curadores, o António Martins Teixeira também, e o Rui Apolinário também, não está aqui o Augusto Lemos. Isto é só para enfatizar as vossas intervenções. Portanto, o Adelino, que é um expert e tem uma linha de pensamento e desenvolvimento de fotografia, também pensamento, é um dos curadores das nossas exposições Pinol, que agora tem uma abertura internacional. Portanto, isto dizer o quê? Que nós procuramos na nossa prática enquanto galeria, o que não quer dizer que não sejamos sujeitos a críticas, mas tudo bem, é abrir o mais possível o âmbito do que é fotografia, respeitar o fotógrafo, tratá-lo bem, e tratar bem o fotógrafo até traz bem a sua obra, e pronto, é só para dizer que vocês estavam a falar e eu estava-me a lembrar disto. Portanto, saber que 3 pessoas que aqui estão têm esse lugar, eles também utilizam a fotografia mobile de formas diferentes, alguns chegaram mais tarde, como por exemplo um Augusto, mas anda fascinado com o potencial brutal, não um telemóvel, neste momento os smartphones são câmaras fotográficas em que nós podemos falar com outra pessoa. E eu acho, não sei se o Adelino quer dizer mais alguma coisa, temos... E assim, eu quero, antes de mais, agradecer a paciência vossa para, durante este tempo todo, já estamos há muito tempo, e de uma forma interessante, vermos aquilo que eu tinha para vos expor, e agradecer terem vindo. E o facto de estarem aqui connosco e estarem todos juntos é uma das maravilhas daquilo que é hoje as tecnologias, das quais nós não ficamos reféns, mas que utilizamos quando é preciso. E neste aspecto o Mira mostra isso, quer dizer que já que não é possível irmos lá à galeria, eles trazem-nos a galeria a nós, neste caso foi com o meu livro, amanhã na sexta-feira já tem uma inauguração virtual que poderão ver, e portanto o que é ótimo, porque vocês não têm tempo para verem as coisas todas, e portanto vão ter que selecionar. Pronto, só para dar uma informação, nós tivemos aqui 36 pessoas, algumas tiveram que sair, agora mesmo nesta reta final, tendo-se despedido, e outras por outro meio, através de mensagem. Portanto, aqui fica o convite para que na próxima sexta-feira, às 9h30, a inauguração da exposição da Maria Oliveira, e a essa hora nós ativamos um vídeo, abrimos o álbum, mas as exposições continuam, e isso é que é uma coisa boa, é que há este álbum imenso, que é aquele que se mantém no Facebook. Boa noite, obrigada Adelino por mais esta colaboração. Obrigado eu pela oportunidade e obrigado a todos. Eu não consegui escrever nem responder no bate-papo a cada um de vocês que foi escrevendo, mas um abraço grande a cada um de vocês e tenham o resto de uma boa noite. Então, até daqui a uma Tudo semana. bom. Parabéns, Adelino, e até à próxima. Obrigado, Manuel, até à próxima. Obrigado. Até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.